Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal e na aula de hoje vamos continuar falando da Idade Média Oriental e nós vamos falar do islamismo. Formação do islamismo para você no canal hoje. E para falar do islamismo, é uma religião então que surge no século VII, lá na Arábia. Portanto, temos uma Arábia antes de 622, a chamada Arábia pré-islâmica. Então, a Arábia pré-islâmica até 622. Então, como que era a Arábia pré-islâmica? Uma característica básica é a ausência de um Estado unificador dos povos, né, dos povos árabes. Havia então o povo do deserto, genericamente nós vamos dar o nome de beduínos, povos do deserto, e povos urbanos de algumas cidades principais, Meca e Iatrebe. Começando a falar dos povos que eram os povos beduínos, os povos do deserto. Então, eles eram seminômades, eles atravessavam o deserto com os seus camelos, paravam nos oásis e praticavam, portanto, o comércio. Eles levavam as mercadorias de um lugar a outro em grandes distâncias. Viviam disso. Eram politeístas, idólatras, portanto eles tinham ídolos. E esses ídolos, as imagens desses ídolos ficavam depositados num templo em forma de cubo, chamado então de Kaaba, na cidade de Meca. Então eles faziam uma peregrinação a Meca pelo menos uma vez ao ano para adorar os seus ídolos. Acreditavam em anjos, demônios, aquele gênio da lâmpada, né? Essas eram as crenças dos beduínos. E tem também, como eu disse para vocês, os povos mais urbanos. Meca era a principal cidade e Yatrebe. Em Meca, como eu disse para vocês, havia a Kaaba. E quem cuidava desse templo da Kaaba era a tribo Coraixita. Portanto, a gente vai dizer para você que esse pessoal da tribo Coraixita lucrava e tinha vantagens com o politeísmo que existia na Arábia naqueles tempos pré-islâmicos. Perfeito? Muito bem. Agora a gente vai mostrar para você como surge a religião islâmica. E tem um fundador. Esse fundador é o profeta Mohammed, Maomé. Maomé nasceu em 570 e viveu até 632. Beleza. Um pouco da biografia do Maomé, que vai ser o fundador do islamismo. Maomé logo ficou órfão de pai e mãe quando muito jovem e acabou sendo criado pelo avô e depois da morte do avô pelo tio. E o tio era ligado exatamente ao comércio e às caravanas de camelos. Por isso que o Maomé, desde jovenzinho, foi um grande comerciante, né? Sempre ligado às atividades comerciais. Considerado um cara bom comerciante, bom negociador e bom mediador de problemas. Aí, quando ele chegou aos 25 anos de idade, ele se casou com uma viúva. Essa moça chamada Hadidja era viúva justamente do cara que era o maior dono de rotas de comércio, de caravanas de camelos. E a Hadidja, viúva, então casa-se com Maomé, que tinha 25 anos de idade. Dessa união vão ser gerados muitos filhos, sendo que uma filha de Maomé é muito importante para essa história, que é a Fátima. Depois eu conto sobre a história da Fátima. Beleza. Aos 40 anos de idade, o Maomé disse que estava num retiro espiritual, em jejum, fazendo orações numa gruta, quando ele recebeu uma mensagem do anjo Gabriel. O anjo Gabriel é o mesmo lá da Bíblia, não é? Aquele que falou para José sobre Maria ficar grávida de Jesus. Então, é o mesmo anjo Gabriel. Anjo Gabriel, então, fala com o Maomé e diz que Maomé deve, daqui para frente, divulgar uma mensagem de Deus. Que ele deve, então, divulgar que Alá em árabe, né, Deus, que Alá é o único Deus e que Maomé é o seu mensageiro. Então, essa é o pilar básico da religião islâmica, o monoteísmo, que Alá é o único Deus. E quem é o seu mensageiro? O seu mensageiro, nesse momento, é Maomé. Muito bem. Ele passa a divulgar essa informação em Meca.
E, logicamente, que a tribo coraixita não gosta dessa pregação monoteísta e o persegue. Tanto que ele tem que, em 622, fugir de Meca para Iatreb. Então, 622 é a fuga, é a Hégira. Então, a Hégira marca o ano 1 do calendário islâmico. 622, ano 1 do calendário islâmico, quando Maomé, na Hégira, fugiu de Meca para Iatreb, ou como se chama hoje, Iatreb, se chama de Medina. Lá em Medina ele ganha muitos seguidores, ele converteu muitos beduínos também, forma um grande exército. Em 630 retorna vitorioso a Meca, quando então impõe a religião islâmica a toda a Arábia. E olha que interessante. Então, a partir de 630, o islamismo está em toda a Arábia, então ele é um fator unificador. A Arábia pré-islâmica não tem um Estado centralizado, não tem um imperador, não tem um rei, não tem um governante político único. A partir de agora, Maomé, ele, por meio do islamismo, dessa religião, ele unifica as tribos árabes. É um chefe político e um chefe religioso ao mesmo tempo. Em 632, acaba morrendo e não indicou o seu sucessor. Por isso que os islâmicos acabam elegendo um sucessor do profeta. Né? Sucessor do profeta é, no árabe, o califa. Então começam os califados, né? O governo do califa, que ele é o sucessor do profeta Maomé, a partir de sua morte em 632. Aí daqui a pouco eu continuo contando essa história para você sobre os califados. Só para agora reforçar alguns princípios da religião islâmica nesse vídeo aqui para você saber direitinho. Né? 5 pilares básicos do islamismo. Acreditar que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta, este é o princípio da fé. É um. O 2 é o princípio da oração. Orar 5 vezes ao dia com a face voltada a Meca. O 3, o jejum. Então, jejuar durante todo o mês de Ramadã. Lembrando que você jejua no dia, né? Depois, quando escurece, você pode se alimentar. Mas, lógico, né? Sempre com moderação. E o Ramadã é o mês num calendário lunar. Portanto, temos que ver em que data cai esse ano o Ramadã no nosso calendário gregoriano. Beleza. Aí, quarto princípio, ajudar o próximo. Então você tem que dar esmolas, pelo menos 2,5% de sua renda. Isto aí assim, não há uma igreja organizada, portanto você vai dar esse valor a quem você acha que é merecedor. E o quinto princípio da religião islâmica, fazer a peregrinação. Uma vez na vida, ao menos, aos que puderem, peregrinar até Meca e visitar a Kaaba. A Kaaba, ela ganha uma ressignificação, né, naquele período. A Kaaba era o local dos ídolos do islamismo, aliás, o local dos ídolos das religiões politeístas, e o Maomé interpreta que naquele lugar, a pedra negra que cai, foi que Deus mandou um sinal para ali fazer um templo. Portanto, esse templo deve ser feito em homenagem a Alá, a Deus. Ele tira os ídolos. Não é? Há um véu negro que cobre a Kaaba e fica lá a pedra negra. E você deve visitar esse templo pelo menos uma vez na vida. E fazer essa peregrinação até lá. Pelo menos aqueles que puderem, né? Aqueles que tiverem condições. Bom, agora eu contei para vocês os pontos básicos do islamismo. Agora eu vou passar a contar para vocês o que aconteceu lá com os califados. Lembra dos califados? Porque Maomé faleceu e foi eleito califa. Os 4 primeiros califas, eles são chamados califas clássicos, né? O califado clássico ou ortodoxo. A questão central está no 4º califa, que era um cara chamado Ali. Justamente Ali era o cara casado com a filha de Maomé, a Fátima. Então, a família do Maomé agora está controlando o califado com Ali. Mas acontece que há o assassinato de Ali. E o califado acaba sendo controlado por uma família que é da Síria. Então, a sede do califado passa para Damasco, com a família Omíada. Então, a família Omíada vai controlar esse califado e a sede, sei lá, em Damasco, até o ano de 750. Bom, mas aí tem um comentário muito importante. As pessoas que não concordaram com o assassinato de Ali e achavam que
o califado deveria ser controlado pela família do Maomé, essas pessoas são chamadas de seguidoras de Ali. E os seguidores de Ali é o xiita. Então o xiita considera que o chefe do califado, o chefe de Estado, deve ser da própria família do Maomé. Isto é, então, uma corrente dentro do islamismo que existe até hoje, e você vê que é aproximadamente 15% do mundo islâmico tem esta crença. E o país onde essa crença é mais forte hoje é o Irã. Então lá tem a figura do Ayatollah. Então o Ayatollah é o chefe de Estado e o chefe religioso ao mesmo tempo. E ele é o descendente da família do Maomé. 85% aproximadamente do mundo islâmico não é xiita, porque quem não é xiita, então, portanto, é sunita. E o sunita não necessariamente acha que o chefe político deve ser o cara da família do Maomé. Aí você vê que tem emirados, não é? A figura do emir, né? O sheik, o cheque, então são outras formas de governo sunitas dentro do mundo islâmico. Perfeito? Muito bem. Bom, eu estava contando sobre a expansão islâmica no Califado Omíada. Muito bem, isso vai até 750. E eles já tinham chegado, inclusive em 750, expandindo, expansão islâmica, não é? Chegado ao norte da África, convertido, portanto, os mouros. E os mouros em 711 já tinham entrado na Península Ibérica, dominado o que a gente chama de Espanha hoje. Desde 711, Tariq, né, domina a Península Ibérica. Então os caras fazem grande expansão no Califado Omíada. A partir de 750 vem Bagdá, e lá Bagdá torna-se o centro do califado e é o califado abássida. Bom, nessa época já começa toda uma fragmentação dos califados. Para você ter uma ideia, no século XI, em 1055, você tem a figura dos turcos. Né? Os turcos também foram islamizados. Né? Não pense que o islamismo é apenas uma religião para árabes. Pô, está tendo uma expansão dessa religião que está chegando até a Península Ibérica na Europa. Então os turcos tornam-se os dominantes do mundo islâmico e impõem uma desvalorização do califa e uma valorização do sultão turco como centro daquilo lá. Beleza, isso já é em 1055, no século XI. E aí no século XIII, em 1258, Bagdá é conquistada pelos mongóis, não é? Então o Império Mongol acaba destruindo o Império Islâmico. Bom, o que na verdade vai dar coerência ao mundo islâmico a partir então do século XIII são alguns locais em que tem impérios que são claramente islâmicos, né? Principalmente você tem na Índia o Império Mogol, né? Na Índia o Império Mogol, o Império Turco Otomano, que vai até 1920, não é? E você tem esses dois lugares, e tem também o Império Persa, né? O mundo persa também, que vai ser o futuro Irã, também é um mundo islâmico. Muito bem, gente. Só para comentar no final desse vídeo, alguns costumes do islamismo que estão além dos 5 pilares básicos. Em geral, é recomendado não bebida alcoólica e não consumo de carne de porco. Também jogos de azar são vetados e também é não recomendado a não reprodução da figura humana com desenhos. Não é recomendado. Tanto que você não vê desenhos de Maomé, você vai às mesquitas, né, que são os locais de oração dos islâmicos, não há desenhos de pessoas, né, eles preferem mais aqueles desenhos geométricos, os arabescos. Então, algumas coisas que são costumes culturais dentro do mundo islâmico. E o último que a gente vai citar é a ideia da jihad. A jihad é mal traduzida pelos jornalistas como a guerra santa, fazer a guerra santa. Não é bem essa a tradução da palavra. A palavra seria a palavra esforço. Então você deve fazer um esforço na sua vida. O esforço maior, né, a jihad superior, a jihad maior, é o esforço de você se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Por isso o jejum, a oração, a reflexão. Esta é a ideia fundamental deste esforço. Um esforço de você se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Entretanto, há uma jihad menor, que é a ideia de você lutar, né, contra os inimigos, é a jihad externa, né, contra os inimigos do Islã. Então, lutar contra os inimigos do Islã, identificá-los, criticá-los, se opor a eles.
Certamente algumas pessoas mais radicais terão uma leitura também radical desta ideia. E vocês entendem, né, como isso pode refletir no mundo contemporâneo. Perfeito? Muito bem, falamos um pouco sobre o surgimento e o desenvolvimento da religião islâmica. Valeu? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto!